Olá pessoal, vamos aqui para uma demonstração prática do comparador. Então temos esse circuitinho aqui, comparador na configuração não inversora. Então nós temos a tensão de referência sendo dada pelo Zener de 4V7 na entrada inversora, o resistor de 1 K para limitar a corrente no Zener, né? Se não, se colocar direto, não esqueça, tem sempre que usar o Zener com um resistor para limitar a corrente, senão ele vai para o espaço. Embora eu esteja usando de 1 watt, temos que usar esse resistor para dar uma limitada na corrente. Então o restante do circuito é bastante simples, um potenciômetro, que aqui nós vamos simular a entrada não inversora, e o LED que será aceso quando nós ficarmos abaixo da tensão de referência. Lembrando lá, o que é que vai acontecer com esse circuito? Vamos lembrar que é um amplificador na configuração na comparador não inversor. Então, quando a tensão de entrada for superior à tensão de referência, ele vai para o VCC, tá? Aqui vamos utilizar 12 volts. Quando ele for menor, ele vai tender a tensão de referência. Se a tensão de referência for igual a zero, ele vai assumir o valor nulo na saída. Se for tensão de referência, ele vai assumir a tensão de referência lá que estamos colocando. No caso do nosso circuito aqui, a tensão de referência é 4V7. Vamos ver o que acontece. Então aqui nos nossos multímetros, no da esquerda, no amarelinho, nós temos a tensão de entrada na entrada não inversora. Tá? No multímetro azul, nós temos a saída do circuito. Então, espera-se que... Aqui está o circuito, aqui já está ele todo montado. Nós temos ali vamos focar aqui para vermos aqui. Temos o LED. Então, esse LED ele irá acender quando essa minha tensão ela for abaixo da tensão de referência. Vamos ver aqui, vou colocar agora no multímetro amarelo qual a tensão de referência que estamos tendo agora. Tá? Lembramos que estamos usando um diodo de Zener de 4V7, então nós temos 4.54 volts. Tá? Então essa é a minha tensão de referência. Então se for abaixo de 4.54 volts, o LED irá acender. E aqui a nossa tensão de entrada, que estamos assumindo agora o valor de 12.909 volts, né? Agora está 12.10, isso depende da variação da fonte. Tá? E na saída temos 12.10 volts. Então estas são as tensões que temos no momento. Então vamos variar esse potenciômetro, tá? E vamos simular um sensor. Então vamos provocar uma modificação uma variação nessa tensão de entrada do circuito e verificar o que vai acontecer com a tensão de saída e observar se o LED ele vai acender. Ok, então vamos começar agora. Então vamos variar o LED, aliás, o potenciômetro, e vamos observar o que está acontecendo com as tensões. Então vamos começar a variar a tensão no potenciômetro. Então vejam que a tensão está diminuindo. Então é de se esperar que a tensão, até agora, essa tensão é maior do que a tensão de referência. Então a saída assume a tensão de alimentação da fonte. Ok? Então, à medida que vamos diminuindo, ainda temos a tensão acima da tensão de referência, então não teremos uma variação na saída e o LED permanece, o LED ali, dá para ver, o LED ele permanece apagado. Então vamos continuando a reduzir. Isso pode simular, aqui podemos simular um sensor de pressão, um sensor de temperatura, tá? Um sensor de medição de pressão. Lembrando que sensores atuadores eles eles medem a grandeza que está sendo analisada, transforma essas variações de pressão, temperatura, volume em um sinal elétrico que é processado geralmente na fase inicial pelo comparador. E a partir daí o circuito manda a informação para outra etapa.
tá? Então, atenção agora no meu sensor ainda, entrada positiva, entrada não inversora, ainda é maior do que a tensão de referência. Então, a tensão de saída assume a tensão de alimentação. Então, a tensão continua caindo. Eu vou apressar mais um pouco aqui. Então, ainda é 8,69, 8,34, 8,5, 7,82. A tensão continua caindo, mas a minha tensão de saída no multímetro azul, vejam que ela assume ainda o sinal, assume o VCC. Tá? Então, este é o que se espera para estamos aqui na fase que está próximo de chegarmos na tensão de referência. Então, 5,4 volts. Então, vamos ver o que acontece ainda. Está acima da tensão de referência. Vamos observar o momento em que esta tensão ela ficar abaixo da tensão de referência, que é em torno de 4,54 volts. O que é que vai acontecer? 4,96. O que se espera é que no multímetro azul, ou seja, a tensão de saída, ela mude abruptamente para a tensão de referência. 4,7, 4,75, 4,71, 4,5, ainda é maior, 4,59, 5,4, 5,6, pronto. Vejam que vocês perceberam a mudança rápida, então ela assumiu a tensão de referência. Mas por que essa diferença? A diferença é porque é normal do circuito, também não balanceamos, offset, uma série de coisas. Mas vejam que a tensão de saída agora assumiu o valor, se tivesse igual a zero, ele assumiria um valor nulo, mas estamos agora com a tensão de referência. Tá? Então, vamos ligar aqui novamente, que esse multímetro, que todos dois eles desligam automaticamente, são auto power. Então vejam que agora as tensões, a tensão de referência, a tensão agora da entrada fornecida pelo nosso sensor simulado é 4,64 volts e na saída temos 4,97 e percebam que o nosso LED ele acendeu. Então o nosso comparador funcionou de acordo com o que esperávamos para um circuito comparador não inversor. Tá, pessoal? Então, à medida que agora, se a temperatura continuar, se o nosso sensor aqui, simulado pelo potenciômetro, ele continuar fornecendo uma tensão abaixo da tensão de referência, vamos aqui baixar mais ainda, deixar ali em torno de 3 volts, 3,5 volts. Então, o LED continuará aceso e a saída assume a tensão de referência. Tá? Isso é o que se espera do nosso comparador. Se tivéssemos aterrado, a nossa tensão de referência fosse igual a nulo, ele assumiria o menos VCC, no caso seria, se tiver, como estamos usando a referência, estamos alimentando o 741 com 12 e aterrando a entrada, que seria a alimentação negativa, ele assumiria o valor zero. Tá? Mas estamos como temos uma tensão de referência não nula, ele assume essa tensão de referência não nula, tá? Com algumas variações, porque nós ajustamos offset, etc, etc. Tá? Então nós temos essa característica aqui para o nosso comparador não inversor, que é esse circuitinho aqui com 741. Tá lá o LED ainda ligado. Vamos aumentar aqui a tensão de referência, vocês vão perceber que assim que o circuito receber a informação que a tensão de referência, que a tensão de entrada é maior que a tensão de referência, ele vai comutar para a tensão de alimentação. Então 4,62 é maior que 4,54 volts, que é a tensão de referência. Então já assumiu a saída como 12,08 volts, a tensão de alimentação no momento, e o LED desligou. Então esse sistema pode ser utilizado como um precursor, tá, de um sistema baseado num controle on-off, ou seja, o sistema liga e desliga. Tá? Eu poderia colocar aqui agora um sensor de temperatura e no lugar do LED colocar no lugar do LED fizemos uma malhazinha com um transistor
acionando um relé, esse relé acionando uma carga, poderia ser uma lâmpada, tá? E na entrada não inversora colocar um sensor de temperatura, e aí formamos um sistema para controle de temperatura numa chocadeira. Tá? Então poderia ser um controle bem simples, tá? On-off, do tipo liga e desliga. Tá? Alguns problemas existem com esse tipo de controle, mas para uma aplicação simples ele bem que serve. Então aqui está o sistema, tensão de entrada maior que a tensão de referência, saída assumindo a tensão de alimentação, LED desligado, tá? Conforme o que esperamos para a nossa teoria que vimos sobre comparadores não inversores. Tá ok, pessoal? Um forte abraço, um abraço sideral, até a nossa próxima aula.